agora nós vamos falar do sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E é quem vai receber as mensagens de todo o corpo para interpretar e enviar as respostas adequadas para cada situação diferente. Então, nós temos aqui o nosso sistema nervoso. Aqui nós temos o crânio. O crânio é onde nós temos esse osso aqui. Esse osso, pessoal, ele tem a função de proteger as estruturas do sistema nervoso central, que são estruturas frágeis. Então, aqui dentro, ó, o encéfalo, aqui essa região, ela é muito frágil, ela é molinha e tal. Então, esse crânio, esse osso, ele protege isso. Quando um bebezinho nasce, no começo da vida dele, esse crânio no meio dele, ele ainda não está totalmente formado, ele tem uma parte molinha, uma moleira. E é uma região que tem que tomar muito cuidado, porque ele não está protegendo o sistema nervoso naquela área até terminar essa formação. E é uma área muito sensível. Então, o crânio ele é essa proteção. Esse osso duro que você sente aí na sua cabeça. E aqui nós temos a medula, que é uma área também muito sensível do sistema nervoso central, e que para ser protegida, ela fica envolta pela coluna vertebral. O que também tem que tomar muito cuidado, porque se por acaso você machucar a coluna vertebral e ela ficar umas pontas de osso e você fizer movimentos que não se deve nesse período, essas pontas podem romper a medula e aí ele vai machucar e vai ter uma consequência muito séria. O que mais nós temos aqui na imagem? A medula, né, protegida pela coluna vertebral. E nós temos aqui que esses órgãos aqui, eles são envoltos por esse risquinho verde, conhecido como meninges, que são 3 membraninhas, né, que a nossa cabeça seria como se fossem 3 plastiquinhos que protegem aqui o nosso sistema nervoso. Então, nós temos essas 3, ó, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. E quando essas meninges elas são atacadas ou por fungo, ou por bactéria, ou por vírus, nós temos a meningite, que é uma doença bem séria. Dentre os sintomas da meningite, causam-se dor de cabeça muito forte, rigidez no músculo da nuca, então a pessoa tem dificuldade de baixar a cabeça, de forma que a pessoa não consegue encostar o queixo no peito, como outros indícios, de acordo com o que provocou, se for um fungo, uma bactéria ou um vírus, também acontece. Gente, é uma doença muito séria, contagiosa. Existem vacinas para alguns tipos de meningite no nosso corpo. E é algo que merece muito cuidado, porque tudo que afeta o nosso sistema nervoso, nós não temos coisas que nós não conseguimos reverter. Então, quanto antes nós resolvemos o problema, menores serão os danos. E aqui, as estruturas mesmos dos órgãos. O que nós chamamos de encéfalo, na verdade, são formados por 3 órgãos: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E aqui vai ter a medula espinal. Em um indivíduo adulto, o encéfalo, toda essa estrutura aqui, ela possui em média 100 bilhões de neurônios, que é aquela célula que nós estávamos vendo com a bainha de mielina e tudo mais. E ele pesa cerca de 1,4 quilos. Pessoal, cuidado, imagens reais agora do nosso sistema nervoso. Essa daqui é uma imagem do sistema nervoso, mostrando então o nosso cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. E aqui imagens mesmo dele real, com sangue e tudo mais. Vamos focar nas funções de quem forma o nosso sistema nervoso central. Então, nós temos aqui o encéfalo. Então, vamos focar o que é a função do encéfalo. O encéfalo recebe e integra todas as informações adquiridas pelo organismo, pois ao receber o estímulo nervoso, ele interpreta e decide qual ação o seu corpo vai executar. Ou seja, ele pega a informação, interpreta, decide a ação
e coloca ela em prática. Então, exemplo, você viu uma bola e aí você decide que vai chutar a bola. Aí, quando você viu a bola, é o estímulo, o seu encéfalo interpretou essa informação, temos uma bola, vamos chutar, e aí ele dá o sinal para a informação chegar até a sua perna e você fazer o chute. Então, essa é a função do nosso encéfalo. O nosso encéfalo, vamos voltar aqui, ele é formado pelo cérebro, que talvez seja o órgão mais famoso aqui do nosso sistema nervoso central. O cérebro é quem vai processar as informações e tomar decisões, como o nosso raciocínio, aprendizado, linguagem, memória, emoções, criatividade, movimentos. Então, ele vai pegar esses sinais, ele vai interpretar eles e muitas vezes esses sinais chegam pelos nossos órgãos dos sentidos, né? Eu vi a bola, eu senti um cheiro de um bolo fresco, então vou lá pegar um pedaço. E cada área do nosso cérebro é responsável por uma atividade. Então, nós temos aqui o lado esquerdo do cérebro, que é a parte responsável pelo pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, matemática, habilidade com números e que controla a mão direita. E nós temos o lado direito, que é a parte do consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, insights, forma 3D, pensamento holístico, consciência musical e controla a mão esquerda. Então, quando você tem mais a área esquerda desenvolvida, você tem mais habilidades nessas coisas. Quanto mais o lado direito, mais habilidades nessa área. E aqui imagens das partes do cérebro e suas funções. Então, essa parte de vermelho é o lóbulo frontal, que é a parte responsável pelo raciocínio, comportamento, memória, personalidade, inteligência e movimento. A parte laranja é o lobo parietal, também responsável pela inteligência, raciocínio, orientação, sensação, fala e leitura. O amarelo é o lobo temporal, responsável pela fala, comportamento, audição, visão, emoções e memória. A parte verde, responsável pela visão, é o lobo occipital. E aqui vai ser o cerebelo, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que é responsável pelo equilíbrio, coordenação e musculatura. E o tronco encefálico, verdinho aqui, responsável pela respiração, pressão sanguínea, coração e digestão. Pessoal, uma informação importante é que os nossos neurônios eles não conseguem se regenerar. Então, se você perde uma parte do seu cérebro por causa de algum acidente, alguma coisa, aquela parte perdida, ela não se regenera e você perde a função daquela parte também. Veja que tem funções que se completam entre as diferentes áreas e tem funções que são exclusivas de uma área. E é por isso que algumas coisas que acontecem ao sistema nervoso geram sequelas, geram consequências a qual não tem solução possível até o momento. O cerebelo, então vamos voltar aqui, ó. Agora vamos falar aqui do cerebelo. Ele coordena a parte motora e o equilíbrio. Ele recebe informações do cérebro relativo a movimentos e a sua ação permite que os movimentos fiquem mais coordenados e precisos. E ele torna alguns movimentos automáticos, como fazer uma caminhada. Você não pensa para fazer uma caminhada, tipo, estou andando, trocando os passos. Isso não acontece. Então, é o cerebelo que automatiza essas informações. E o tronco encefálico, que é formado por essas duas estruturas, o bulbo e a ponte, que é o que realiza o tronco encefálico realiza a comunicação entre o cérebro e a medula espinal, que vai vir aqui abaixo. Por isso o nome, né? A ponte também atua na propagação dos impulsos nervosos para o cerebelo, ó, aqui, ó. E o bulbo é responsável pelo controle de movimentos involuntários. Que tipo de movimentos? Batimento cardíaco, movimento respiratório, pressão sanguínea, tosse, espirro, vômito, salivação, deglutição e sucção. Então, movimentos que a gente não precisa pensar para eles acontecerem, porque tem uma parte do sistema nervoso voltado a isso. Pessoal, qualquer lesão em cada uma dessas áreas
nós temos uma consequência na função que ela dá. Então, uma lesão no cerebelo vai afetar o equilíbrio e a postura. Uma lesão no tronco encefálico vai afetar esses movimentos involuntários que ele faz. Lesões nas áreas do cérebro afetam a função de raciocínio, emoções, que ele é responsável. Então, depende da lesão, é a consequência. E aí nós temos a medula espinal, que é aquela que vai ser protegida pela coluna vertebral. Então, aqui no esqueminha, ó, a medula espinal e as vértebras aqui em volta, protegendo ela. A função dela, então, é enviar informações ao encéfalo e deixe para os nervos, chegando aos ossos, aos órgãos como os músculos. Então, ó, a informação vem, viaja por ela e vai até o braço, por exemplo. Viaja por ela e vai até a perna. Então, ela é o caminho para essas informações nervosas serem transmitidas. E qualquer lesão na medula espinal é uma coisa muito perigosa, porque a partir do momento que ela é interrompida, ela não passa a informação abaixo. Então, se você tiver uma lesão que seja aqui na base das costas, né, ele cortou a medula espinhal por algum motivo, a informação ela vai chegar só até aqui. E ela não passa para baixo. E a informação que chega aqui debaixo do pé e tal, ela sobe até aqui, ela não passa para cima. Então, ela não vai ser interpretada pelo sistema nervoso aqui. Ou seja, essa área em cinza perde movimento, que são as situações de paraplegia, onde a pessoa não movimenta os membros inferiores. Quando a lesão é na base do pescoço, a informação não desce para nenhuma área que está em cinza aqui. E a informação que chega em qualquer área aqui em cinza não vem. Então, a pessoa não se movimenta do pescoço para baixo, que é a situação de tetraplégico. Gente, paraplégico não movimenta dois membros, as duas pernas. Tetra, 4, não movimenta os 4 membros, os 2 braços e as 2 pernas. E aqui nós temos também uma função muito interessante da medula, que é o arco reflexo. Gente, em situações normais, né, que não temos nenhuma lesão e tal, o que acontece? A informação chega aqui, passa aqui para o cérebro, ele interpreta, manda de volta e manda para o membro. Isso é um caminho rápido, se a gente considerar aqui as atividades humanas, porém, é uma situação que leva tempo para o sistema nervoso. Para a gente parece bem rápido, mas é uma situação que demanda tempo. E a medula espinal, ela pode ser responsável pela situação do arco reflexo, que é quando ela precisa dar uma resposta muito rápida e não dá tempo dela processar no encéfalo. Então, ela toma a decisão e depois ela comunica o encéfalo do que aconteceu. Que é o seguinte, por exemplo, você encostou a mão no fogo. Se você pegar esse estímulo, mandar para o seu cérebro interpretar que é um fogo, mandar de volta para você tirar a mão daí, por mais rápido que isso pareça, você vai ter queimado a mão. Então, o que a medula vai fazer? O nervo sensorial aqui da sua pele vai pegar essa informação, está quente, vai mandar a informação aqui para a medula. A medula passa essa informação para o nervo de associação e já manda a informação pelo neurônio motor de tira o braço daí, o músculo mexe e o braço sai. Então, é uma situação muito rápida. É como se a medula decidisse o que fazer para evitar danos maiores para sua sobrevivência. Então, aqui nós temos ó, a substância cinzenta, que é formada pelos corpos celulares, e as substâncias brancas, formadas pelas fibras nervosas, tudo isso compondo aqui, ó, branca e cinzenta, a nossa medula. Aí, como eu sei que eu tirei a mão daí? Porque depois que ela decidiu isso, também tem uma informação que foi ao seu cérebro para que ele interpretasse o que aconteceu. É como se você resolvesse a situação e depois você comunicasse a pessoa, oh, aconteceu tal coisa e eu fiz tal coisa. Então ela toma a decisão e avisa.